Olá a todos, aqui é o professor Michel Moalen e hoje nós vamos aprender sobre conceitos em fitoterapia e ativos vegetais. Essa aula faz parte da disciplina de fitoterapia aplicada à medicina veterinária. Então, quando a gente fala em fitoterapia, nós devemos também relembrar ou citar uma vertente da farmacologia que é a farmacognosia. Esse termo gnosia tem a ver com origem, início. Então, durante o período histórico da farmacologia, antes mesmo dela se tornar ciência, muitos povos utilizavam plantas medicinais para curar as mais diversas enfermidades, mazelas que a população sofria no decorrer histórico, né, na linha do tempo. E hoje, muitos produtos que temos, muitos fármacos, melhor dizendo, importantes, vêm de produtos naturais, ou de plantas medicinais. Quando a gente fala de fármaco, a gente está falando daquele composto que tem estrutura química definida, que tem um mecanismo de ação definido, ou seja, ele vai se ligar no seu receptor, ativar o receptor se ele for o agonista, e daí desencadear uma cascata de sinalização para expressar o mecanismo de ação e uma resposta celular. Então, muitos fármacos que nós temos hoje, não só na medicina veterinária, mas principalmente na medicina humana, vieram de plantas medicinais. Podemos citar algum deles, como por exemplo a pilocarpina. Pilocarpina, que é um agonista colinérgico. Ela vem de uma planta chamada Pilocarpus micrófilos, que é o jaborandi, popularmente conhecida como jaborandi. Outro exemplo é o ácido acetil salicílico, que veio de uma planta chamada Salix alba, ácido acetil salicílico, um anti-inflamatório não esteroidal. Tem aí toda a sua importância. Mais um exemplo seria a própria morfina, um analgésico opioide, que veio do ópio, que é uma planta chamada Paparvis somnífero. Daí muitos outros exemplos nós poderíamos citar, como também a atropina, que veio da atropa belladonna, como um antagonista colinérgico, e daí por diante. Então, o conceito de fitoterapia ele não vem só de hoje, mas de todo esse decorrer temporário. E aí o que foi que aconteceu? Existe um sistema único de saúde e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que isso contempla o que é chamado de RENISUS. Então, no ano de 2006, foi implantada no Brasil essa política dentro do SUS, sendo instruída numa portaria do próprio Ministério da Saúde, que tem como objetivo ampliar as opções terapêuticas aos usuários do SUS, tais como acesso às plantas medicinais, a fitoterápicos e a serviços relacionados à fitoterapia com segurança, na perspectiva da integralidade e atenção à saúde. Então, o próprio Ministério da Saúde hoje ele reconhece as plantas medicinais e essas plantas elas podem ser prescritas tanto pelos médicos como também por médicos veterinários. Então, existe uma prescrição específica de produtos derivados de plantas, tanto de formas farmacêuticas de uso interno, como também de uso externo. O que eu posso citar de exemplo para vocês são os chás, as tinturas, os extratos, os banhos terapêuticos. Então, tudo isso vem de um contexto histórico, principalmente por conhecimento etnofarmacológico, e hoje essas plantas foram amplamente estudadas, têm princípios ativos ou constituintes majoritários, que são fármacos importantes hoje dentro da medicina veterinária, e o acesso à população, o acesso a essas plantas pela população, ele se torna até mais fácil, com preparação muitas vezes caseira. Então, desde o nosso crescimento, a nossa infância e crescimento, quem nunca fez o consumo de um chá de boldo para aliviar as cólicas intestinais, ou um chá de camomila
para poder diminuir a ansiedade. Então hoje é respaldado por essa portaria do Ministério da Saúde. Hoje o ReniSUS ele tem atualmente 71 plantas medicinais. Então você pode acessar o site do ReniSUS e ver lá a lista de plantas medicinais que tem lá. Agora, algo que a gente tem que levar em consideração e que tem que cair talvez por terra, um conceito que a gente tem, é que plantas medicinais ou produtos derivados de fontes naturais não possuem reações adversas. Então isso a gente tem que tirar da nossa mente, a gente tem que esse conhecimento ele tem que cair por terra, porque com certeza tem reações adversas. Então, quanto maior o consumo, ou quanto maior a dose, com certeza haverá uma expressão de toxicidade. Por isso que a prescrição ela deve ser feita também pelo profissional. Tá joia? Então, o profissional ele tem que ter esse conhecimento para poder efetuar a prescrição, e a prescrição, claro, respeitando toda a posologia para que não venha a ocasionar reações adversas. Então, muito cuidado com o que oferecem de produtos naturais, muito cuidado com o que oferecem de plantas medicinais, porque tem que ter uma certa qualidade na extração, tem que ter uma posologia correta para que não venha a expressar toxicidade. E professor, podemos prescrever fitoterápicos para os animais? Os animais eles podem consumir produtos naturais, podem consumir plantas medicinais? A resposta é sim. Claro que algumas plantas elas são tóxicas para os animais, e algumas delas eu vou citar aqui ainda na aula de hoje. Mas, por exemplo, um chá de camomila pode ser prescrito sim para os animais, para diminuir a ansiedade, diminuir a excitação dos animais, tá certo? Principalmente cães, tá? Estou falando de cães. Gatos não, gatos é bem mais restrito. A gente aprende também em farmacologia que a baixa expressão, a codificação gênica para receptores como a glucoroniltransferase, para poder dar origem ou formação ao ácido glicurônico no processo de biotransformação dos gatos, ela é bem mais deficiente do que nos cães. Então, muito cuidado com plantas medicinais e gatos, tá? Não é recomendado, tem que ter todo o conhecimento para poder fazer a administração da forma correta. Mas na sua grande maioria, os cães eles podem sim fazer consumo de produtos naturais, de chás, de tintura, tanto para os internos como os externos, com algumas exceções que a gente vai estar discutindo aqui. Tá? Então, muito cuidado com produtos naturais. Isso é um conceito errado de que produto natural não traz reações adversas. Traz sim, tá certo? Então, a gente vai estar aprendendo tudo isso na aula de hoje. Alguns conceitos importantes ainda na introdução de plantas medicinais. São aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades e têm tradição como remédio em uma população ou comunidade. Conhecimento etnofarmacológico. É necessário conhecimento na coleta e preparo. Olha que eu trago para vocês aqui as plantas medicinais como remédio. Por quê? Porque na planta medicinal, dependendo da parte que você utiliza, tanto a parte aérea, as folhas, o caule, raízes, mesocarpo do fruto, por exemplo, ali existem milhões e milhões de constituintes químicos, ou de grupamentos químicos, e cada grupamento milhões e milhões de moléculas. Esses grupamentos são derivados do metabolismo secundário, que a gente vai ver esse conceito mais na frente. Mas nós não sabemos qual que é a molécula que está sendo responsável por aquele efeito. Muitas delas podem até atuar em sinergismo umas com as outras. Por isso que trouxe o conceito de remédio e não de medicamento. Tá certo? Então lembrem da diferença do conceito do medicamento para o remédio. O medicamento é quando ao fármaco são adicionados componentes, como os corantes, os emulsificantes, as nanopartículas, os lipossomas. E remédio é tudo aquilo que é feito para melhorar o bem-estar do paciente, como por exemplo uma ducha
um jato d'água para poder diminuir a inflamação, não é equino que esteja claudicando, ou uma massagem terapêutica, uma acupuntura. Então, tudo isso entra no conceito de remédio. Então, plantas medicinais também entram nesse conceito. Fitoterápicos é quando a planta medicinal ela é industrializada para se obter o medicamento. Agora sim, tá certo? O fitoterápico ele é classificado como medicamento. Então, os fitoterápicos são regulamentados no Brasil como medicamentos convencionais e têm que apresentar critérios similares de qualidade, segurança e eficácia requeridos pela Anvisa. Então, todo fitoterápico ele também tem que passar por esses critérios, igual ao medicamento convencional, medicamento químico. Então, tem que passar pelos ensaios pré-clínicos, os ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3 e os ensaios de pós-comercialização. Professor, e para os animais hoje? Então, existem muitas tinturas ou florais facilmente comercializados, de fácil administração, que pode ser administrado para cães, ok? Mas não é todo fitoterápico, não é toda planta medicinal que pode ser administrada. Eu vou comentar um pouquinho mais na frente. Fitocomplexo é o conjunto de todas as substâncias presentes na planta, como vitaminas, sais minerais, resinas, e que agem juntamente com o princípio ativo, melhorando o seu efeito ou multiplicando a sua ação, ou até mesmo utilizando o conceito de sinergismo. Então, vitaminas, sais minerais e outros produtos existentes naquela parte da planta, elas atuam em sinergismo com essas moléculas químicas derivadas do metabolismo secundário e isso acaba melhorando, potencializando o efeito. Então, isso é chamado de fitocomplexo. E o fitocomposto é o nome dado à mistura de fitocomplexo, ou seja, quando se utiliza mais de uma planta. Fitoterapia, a gente já viu esse conceito, é diferente de alopatia e homeopatia. Alopatia é fácil a gente entender, porque alo quer dizer diferente. Então é aquilo que é utilizado diferente para tratar determinada afecção. Então, por exemplo, o paciente com dor de cabeça, então utilizam um analgésico para tratar aquela dor de cabeça. Um paciente com pirose ou com febre, então utiliza um antipirético para poder tratar aquela febre. Já homeopatia, esse termo homo quer dizer igual, é a utilização de subdosagens ou até mesmo dosagens ínfimas de algo que provoca determinada afecção. Então, por exemplo, um homeopático para tratamento de dor de cabeça é uma substância que causa dor de cabeça, mas em quantidades ínfimas. Mas por que isso? Porque entra no conceito da tolerabilidade. Então, de tanto o indivíduo ser exposto àquela determinado princípio ativo que desencadeia uma afecção, ocorre a tolerabilidade dos seus receptores. E aí pode ocorrer uma dessensibilização dos receptores. Por isso que a homeopatia quer dizer igual, homo igual. Então, de tanto expor em doses ínfimas, claro que não é para causar patologia, mas são doses ínfimas, isso gera uma tolerabilidade dos receptores, e aí pode desencadear uma dessensibilização desses receptores, e é assim o paciente ser tratado para determinada afecção. Então as plantas elas possuem uma larga e diversa ordem de componentes orgânicos divididos em metabólitos primários e metabólitos secundários. O que é mais importante para a nossa aula de hoje, aquilo que a gente vai focar em falar de produtos naturais ou de plantas medicinais, a gente tem que aprender o que é esses metabólitos secundários, o que são os metabólitos secundários. E é neles que nós vamos focar nos grupamentos químicos e nos seus potenciais terapêuticos, nas suas funções terapêuticas. Então, tudo envolve metabolismo secundário. Mas antes mesmo de entender o metabolismo secundário, vamos aprender o que é o metabolismo primário. Então, o metabolismo primário ele tem a função estrutural, função plástica e armazenamento de energia. São encontrados em todo o reino vegetal. Então, são substâncias como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos.
Então, o metabolismo primário ele é originado a partir da fotossíntese, onde a planta ela capta luz e CO2 e nutrientes, luz e CO2 do ambiente e nutrientes do solo para poder produzir substâncias que vão dar a sua estrutura, crescimento, armazenamento de energia, substâncias como essa, carboidratos, lipídios e proteínas. A partir do metabolismo primário é que vem o metabolismo secundário, ou seja, só vai existir metabolismo secundário na planta se ela estiver realizando o metabolismo primário, porque muitas cadeias na síntese dos metabolismo primário, por exemplo, da síntese de carboidrato, lipídios, proteínas para plantas, durante essa reação, muitas substâncias que são produzidas, elas servem de ponto de ataque ou de ponto de formação dos metabólitos secundários. Então, os metabólitos secundários, embora eles não sejam essenciais para a vida do vegetal, eles são sintetizados por esses para as funções de adaptação, competição biológica, atração, defesa. Então, são denominados princípios ativos, possuindo valor terapêutico de grau variado, desde inertes até potencialmente tóxicos. Então, esses metabólitos secundários, alguns autores, didaticamente, costumam chamar de imunidade da planta, que é a partir daí que a planta ela produz substâncias químicas que a protegem contra ataques de micro-organismos, contra as fitopatologias, ou até mesmo elas servem como atrativo para agentes polinizadores, agentes reprodutores, fertilizantes. Então, também é importante para a planta, apesar de que não seja essencial para a vida do vegetal, porque o metabolismo primário sim é essencial, mas o secundário, embora não seja essencial, também tem uma extrema importância. Então, funções ecológicas desse metabolismo secundário: protege as plantas contra herbívoros, no caso da herbivoria, e contra infecção por micro-organismos patogênicos, os fitopatógenos. Agem como atrativos para animais polinizadores e dispersores de sementes, bem como agentes na competição planta-planta. Contudo, produtos secundários também possuem ação protetora em relação a estresses abióticos, como aqueles associados com mudanças de temperatura, conteúdo de água, níveis de luz, exposição ao UV e deficiências de nutrientes minerais. Então está aí toda a importância desses metabólitos secundários. Aqui nessa imagem a gente vê, nessa parte aqui mais, na parte de cima, essa parte mais clara, cor de rosa, toda a via de sinalização do metabolismo primário. E aqui, em azul claro, o metabolismo secundário. Então tudo parte de quê? Da molécula principal, que é o carbono. Então o gás carbônico, através da fotossíntese, a planta capta e segue diversas reações químicas na planta, dentre elas para a formação de piruvato, acetil com a enzima A, que a gente lembra um pouco do ciclo de Krebs lá dos animais da respiração celular, do 3-fosfoglicerato, do fosfenolpiruvato e da eritrosa 4-fosfato. Como eu falei no slide anterior, cada uma dessas reações ela serve de ponte de formação ou ponte de ataque para a origem do metabolismo secundário. Então, por exemplo, o fosfenolpiruvato com a eritrosa 4-fosfato, eles darão origem à via do ácido chiquímico. E essa via é importantíssima para a formação de compostos fenólicos, ou os taninos. O acetilcoenzima A com o ácido mevalônico e a via do MEP, formação de terpenos. Então aqui a gente tem duas classes importantíssimas dentro da classe química, que são os metabólitos secundários. Um deles são os terpenos e as outras os compostos fenólicos. É claro que existem muitas outras, como os alcaloides, os óleos essenciais, mas que a gente vai estar discutindo no decorrer da nossa aula. Então os principais grupos são esses aqui: os terpenos, os alcaloides, ou metilxantinas, pseudoalcaloides,
Os heterosídeos e glicosídeos, como os antraquinônicos, cardiotônicos, flavonoides, saponinas, compostos com enxofre e cumarinas, taninos, óleos essenciais e fito-hormônios. Então a gente vai ver cada um desse tópico individualmente. Então, primeiro, começando da via de biossíntese, da rota de biossíntese dos terpenos. Como eu falei, eles vêm do gliceraldeído 3-fosfato e do piruvato para formar o metilenotriol fosfato e do acetil coenzima A para formar o ácido mevalônico. A partir deles vão formando classes de terpenos. Esses terpenos, que é uma grande classe, mas ela se subdivide com base na quantidade de carbonos que vai ter na sua cadeia. Então, as estruturas que têm 5 carbonos são chamadas de hemiterpenos, com 10 monoterpenos, com 15 sesquiterpenos, com 20 diterpenos, 30 triterpenos, 40 os tetraterpenos. Então, cada uma dessas classes existem outros milhões de moléculas químicas até que se chegue no constituinte majoritário. E esse constituinte majoritário, chamado também de biomarcador, é ele que é o responsável, ou que pelo menos é para ser, teoricamente é para ser, o responsável por todo o efeito farmacológico. Então, nós podemos chamar também o constituinte majoritário, o biomarcador, de fármaco, se a estrutura dele estiver bem delimitada, bem definida. Mas nós vimos que, utilizando a planta como um todo, essas moléculas elas podem atuar em sinergismo e potencializar os seus efeitos. Então, assim, o que se espera é que, quando se testa, quando se faz um ensaio experimental de toxicidade ou de atividade biológica desses produtos, o que se espera é que, quando você compara a ação do extrato, da fração com o majoritário, o que se espera é que o majoritário sozinho ele tem atividade próxima ou até melhor do que a fração ou o extrato. Isso na teoria. Por quê? Porque ele é o que está predominando e é ele que é responsável pelo efeito. Mas pode acontecer casos, por exemplo, da fração ou do extrato ter uma atividade melhor do que o constituinte majoritário. Então, por exemplo, publicamos um artigo recentemente, em 2021, mostrando a atividade de uma planta chamada Mimosia sessalpinifolia, que para nós aqui do Nordeste é conhecido como unha de gato. Testamos a atividade dela contra a leishmania. E daí passamos a testar o extrato, as frações e o majoritário, que é o ácido betulínico. Observamos que a ação da fração de clorometano ela era melhor do que o ácido betulínico. E aí surgiu um questionamento com os referis da revista, porque eles perguntavam por que a fração ela tá tendo melhor atividade do que o majoritário, do que o ácido betulínico em si, porque teoricamente o ácido betulínico é que é responsável pela atividade da fração. Então ele sozinho, ele espera-se que ele tenha uma atividade semelhante ou até melhor do que a fração. Daí vem essa explicação que eu dei aqui para vocês. Na fração tem outras moléculas que atuam como sinergismo. E aí o que acontecia com o ácido betulínico? Essas outras moléculas elas carreavam o ácido betulínico para o interior da célula e assim potencializava o seu efeito do que o ácido betulínico sozinho. Então é um conceito de que o majoritário ele tem que ser melhor do que a fração, do que o extrato, mas podem haver algumas exceções, como esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Dos terpenos, eles têm a maior classe química de ativos vegetais. Então, mais de 30 mil ativos vegetais vêm desse grupamento químico chamado de terpenos. Suas funções: proteção contra predadores, atração de polinizadores, efeitos alelopáticos, proteção contra perca de água e temperatura, ação antimicrobiana, anti-leishmania, expectorante, ação também estimulante do sistema nervoso central, como a menta, o tomilho, o funcho,
e sedativa, como a camomila, erva cidreira, capim marinho. E também a maioria dos óleos essenciais vem dos terpenos. Eu vou falar um pouquinho de óleo essencial lá no final, mas já adiantando para vocês, o óleo essencial é tudo aquilo que vem de uma planta aromática. E para saber se a planta é aromática, basta ela ter aroma. Então você pega uma folha da planta, rasga a folha no meio, cheira a folha, se ela tiver aroma, ela é aromática, e se ela é aromática, pode partir para a extração de óleos essenciais. Então, alguns exemplos de terpenos, agora de constituintes majoritários importantes, é o limoneno, o carvacrol, também já temos publicação de atividade anti-leishmania com essas substâncias. Carvacrol, inclusive, ele é o constituinte majoritário de uma planta chamada alecrim, que tem dois tipos, né, que é a Lipia acidoides e a Lipia origanoides. Então, tanto a Lipia acidoides como a origanoides tem o carvacrol como constituinte majoritário. Além disso, tem o mentol, linalol, alfa-humuleno, beta-cariofileno, que também tem muita importância, já muitos estudos sobre essa molécula, beta-farneseno e o alfa-bisobolol. Então nós temos aqui dois exemplos de constituintes majoritários, o limoneno e o mentol. Como o próprio nome já sugere, o limoneno vem do limão, da planta do limão, o limoeiro, e o mentol vem da menta. Então ambas são plantas aromáticas que podem ser extraídas, óleos essenciais, e tem como majoritário principal essas duas principais substâncias. Note que ambas têm estrutura química bem definida, têm um mecanismo de ação bem definido e podem ser chamados de fármacos. Os alcaloides são derivados de aminoácidos aromáticos também, como o triptofano e a tirosina, e alifáticos como a ornitina e a lisina, e recebe contribuição estrutural de compostos terpênicos e esteroidais provenientes de outras vias metabólicas. Então são definidos quimicamente como compostos orgânicos nitrogenados. Então, eles são classificados como alcaloides verdadeiros, protoalcaloides ou pseudoalcaloides. Os verdadeiros é chamado de nitrogênio heterocíclico. Os protoalcaloides, nitrogênio, ele está preso a uma estrutura amínica alifática, e o pseudoalcaloide, eles não são derivados ou não derivados de aminoácidos que possuem ou não estrutura heterocíclica. Tem como característica insolubilidade em água, ou seja, são compostos mais lipofílicos. São solúveis em álcool e perdem estabilidade ao aquecimento, luz e pH. Então, sua terminação sempre termina em ina, como, por exemplo, a atropina, que vem da atropa beladona, a cafeína, a morfina. Então, outra característica dos alcaloides é que quando se extrai o alcaloide, o produto final dele é um pó branco, como por exemplo a aspirina, a cocaína, também, claro que é ilícito, já foi utilizada como fármaco, o primeiro anestésico local foi a cocaína. Hoje, obviamente, não é por motivos de saúde pública, não é mais utilizado como um fármaco, e sim é classificado como ilícito, mas também se classifica dentro desse grupamento chamado de alcaloides. Qual que é a função biológica e farmacológica? Hormônios reguladores do crescimento, mediadores do equilíbrio iônico celular, protetores contra raios ultravioleta por serem compostos com núcleos aromáticos absorventes de radiação, protetores contra micro-organismos e vírus devido à sua toxidez ou toxicidade. Essas características são voltadas à função biológica na planta, mas e de ação farmacológica? O que pode ser utilizado, o que se sabe de ação farmacológica dos alcaloides? Atuam sobre o sistema nervoso, provocando analgesia, alguns analgésicos locais, alguns anestésicos locais, com funções anestésicas, analgesia, como a própria aspirina, o ácido acetilsalicílico,
estimulantes, como a cafeína. Tem ação broncodilatadora, antiespasmódica e emética. E também podem possuir efeitos psicotrópicos, estimulante e alucinógeno. Exemplos de alcaloides têm a vicristina, nicotina, cocaína, estricnina, curare, atropina, cocaína e cafeína. Perdão. A vincristina é um alcaloide da vinca que é utilizado na medicina veterinária para um tratamento de um tumor importante comum na clínica de cães, que é o tumor venéreo transmissível, que é uma doença venérea ou tumor de Stirk, que acomete tanto machos quanto fêmeas. É fácil de diagnóstico, né? No exame clínico é fácil de diagnosticar um TVT quando está na região genital. Mas esse TVT ele pode aparecer na região oral e nasal, por conta do contato da mucosa na hora da cópula. Então os cães têm esse costume de cheirar antes de realizar a cópula. E aí, no contato com a mucosa, pode haver a transmissão do TVT. E esse TVT na mucosa oral, ele se torna mais difícil de diagnosticar e confunde com algumas outras doenças, como por exemplo, algumas doenças causadas por fungos, ou até mesmo a leishmaniose tegumentar e visceral, que a visceral ela também ocasiona essas lesões ulcerativas. Mas que o prognóstico do TVT ele é favorável, dependendo do tamanho da lesão, ele é favorável, e a vincristina ela é o fármaco utilizado para o tratamento do TVT e tem dado bons resultados. Então, alguns exemplos de plantas alcaloides tem o guaraná, o café, papoula, o boldo, a arruda, jaborandi. Então tá aqui, ó, exemplo para vocês da Paparvis somnífero, que é onde é extraída a morfina, a codeína como majoritária. Está aqui a molécula da morfina, mais exemplos aqui, imagens da papoula, cafeína, pilocarpina, derivado do jaborandi, do Pilocarpus micrófilos, que é um alcaloide com a ação colinérgica, um agonista colinérgico, agonista muscarínico, mais especificadamente. Alguns outros derivados da pilocarpina nós também já testamos com atividade anti-leishmania, que é a pilosina, a epizopilosina e epizopiloturina. Também tem demonstrado boa atividade. Na pesquisa e desenvolvimento de fármacos, muitos deles, no ensaio pré-clínico, muitos deles vêm de plantas com atividade, ou se quer estudar a atividade farmacológica daquela planta. Mas o que também pode ser feito é o reposicionamento de fármacos, é o que está sendo feito agora mais recentemente, porque algo que já está no mercado é possível testar e ter outra atividade que não foi estudada nos ensaios pré-clínicos e ensaios clínicos. E aí, como ele já está no mercado, você consegue acelerar um pouco mais esse tempo. Isso é chamado de reposicionamento de fármacos, que é o que a gente está tentando fazer com essas moléculas derivadas da pilocarpina, ou melhor dizendo, análogos da pilocarpina, mas que vêm da mesma planta, que é o Pilocarpus micrófilos. Alguns alcaloides eles são tóxicos para cães, né? Lembra que eu falei para vocês que ia trazer alguns exemplos aqui no decorrer da aula. A maioria, quando for aparecendo o assunto, eu vou trazendo esses exemplos, o que é que pode e o que é que não pode para os animais. Então, as metilxantinas, elas constituem um grupo que é chamado de pseudoalcaloides. São constituintes químicos importantes de várias bebidas alimentícias ou estimulantes não alcoólicas, como café, o chá da Índia, guaraná, cola e chocolate. Nos vegetais estão envolvidas no metabolismo do nitrogênio e do carbono, influenciam na relação entre organismos e favorecem a adaptação do vegetal a ambientes desfavoráveis. A cafeína, teofilina e teobromina são as mais abundantes.
são obtidas de fontes vegetais, e a teofilina é obtida principalmente por síntese. Então, o que é que acontece? Essas três substâncias, a cafeína pode estar presente no café e também no chocolate, mas principalmente a teofilina e teobromina que estão presentes no chocolate, mas todos esses alcaloides que eu falei para vocês aí, como café, chá da Índia, guaraná, cola, chocolate, chá verde, chá preto, a, a cúrcuma, o carqueja, não podem ser administrados para os animais, tá? Por quê? Principalmente cães e gatos também por conta da deficiência do ácido glicurônico. Então não podem ser administrados para animais. Porque o metabolismo dos animais para essa substância, falando de cães especificadamente, o metabolismo dos cães para essa substância é extremamente lento, diferentemente do nosso metabolismo. Então, o que é que acontece? Essas substâncias elas permanecem muito mais tempo no organismo dos animais do que no nosso, sem ser excretadas. Elas demoram mais para ser metabolizadas e, por demorarem mais para serem metabolizadas, também demorar mais para serem excretadas. E aí esses animais manifestam reações tóxicas adversas por conta da presença dessas substâncias. Então a cafeína, a teobromina, como esses outros produtos que eu falei para vocês, são potencialmente tóxicas para cães, tem uma rápida absorção, mas um lento metabolismo, e como manifestação clínica pode provocar vômito, diarreia, excitação, convulsão, tremores, taquicardia, febre, poliúria, polidipsia, podendo levar o animal a óbito. Então, é terminantemente proibido a administração desses produtos para os animais. E como é que faz para reverter esses sintomas? É um tratamento que é paliativo, é um tratamento sintomático. Fluido eletrólito terapia, para reposição de eletrólitos nos casos de vômito e diarreia. Lavagem gástrica, sendo que a lavagem ela deve ser feita ainda nas primeiras horas, por conta dessa rápida absorção intestinal, ela tem que ser uma intervenção rápida também, a lavagem gástrica, porque ela só vai adiantar se o produto ainda não foi absorvido. E anticonvulsivantes, como os benzodiazepínicos, nos casos das convulsões, analgésicos ou antipiréticos para controlar a febre e etc. Então, um tratamento que é feito de forma paliativa. O prognóstico ele é reservado, porque vai depender da quantidade ingerida, por exemplo, de chocolate pelo cão, vai depender da quantidade ingerida, mas são produtos potencialmente tóxicos para cães, podendo levar a óbito. Os gatos, eles são mais seletivos, eles têm um paladar que é mais seletivo, então dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente um gato vai ter atração por um chocolate, por exemplo, por café, mas os cães, o comportamento deles, tudo que eles veem o dono ingerir, eles vão querer ingerir também. Então eles têm um hábito menos seletivo, têm um paladar menos seletivo. Por isso que o perigo maior é para eles, mas são substâncias também potencialmente tóxicas para gatos. Então, muita atenção quanto a isso. As metilxantinas têm como propriedades farmacológicas atuarem sobre o sistema nervoso central, como estimulantes, facilita a atividade cortical, inibe o sono e diminui a fadiga. Atuam sobre a musculatura lisa, como a teofilina e teobromina, induzem relaxamento não específico da musculatura brônquica, biliares e ureteres. Sobre a musculatura estriada, estimula a contração reduzindo a fadiga muscular. E sobre a diurese, a teobromina e teofilina aumenta o débito sanguíneo renal e a filtração glomerular. Ainda como exemplo de metilxantinas, a cafeína, a substância presente na composição de diversos medicamentos, inclusive alguns analgésicos e relaxantes musculares, eles provocam sono e tem como cafeína na sua formulação para diminuir esse efeito, já que a cafeína ela estimula o sistema nervoso central e aumenta o estado de vigília e concentração. Então, bebidas contendo essas substâncias são consideradas tônicas e estimulantes. A dose letal para humanos é de 5 a 10 gramas, então cuidado também com
alguns comprimidos ingeridos no pré-treino, para quem gosta aí de praticar academia, alguns termoativadores ou termoqueimadores que chamam. Então, muito cuidado quanto a isso, turma, porque são substâncias que são potencialmente tóxicas e podem levar à morte. Consumo exacerbado pode produzir o cafeinismo, trazendo ansiedade, cansaço e distúrbios do sono, como a insônia, por exemplo. Então também tem que haver um consumo moderado dessa substância, consumo moderado de cafeína. Teobromina tem ação broncodilatadora, utilizado para o tratamento da asma. Sua ação se deve a dois mecanismos: relaxamento da musculatura brônquica e supressão do espasmo brônquico. Os heterosídeos e glicosídeos também, ainda falando sobre alcaloides, são comuns no reino vegetal, com estrutura composta por uma fração açúcar e outra não açúcar, denominada anglicona ou genina. A estrutura anglicona classifica o glicosídeo como antraquinônico, saponínico. Saponinas tem muita importância na medicina veterinária, vamos já detalhar para vocês. Cianogênico, flavonoide, cardioativo, cumarínico ou composto com enxofre. Então, a ação dessa anglicona ela determina a ação farmacológica e a porção açúcar modula a intensidade da ação. Então, alguns exemplos de antraquinônicos: eles possuem o núcleo antracênico, chamado de anglicona, tem ação laxante ou purgante, dependendo da planta em estudo, empregados terapeuticamente como laxativos ou cartáticos, pois agem irritando o intestino grosso. O uso tópico possui ação antipruriginosa, ou seja, reduzindo o prurido, a coceira, devido à ação antimicrobiana. Alguns exemplos tem o Rui Brabo, que está aí, né, nessa primeira imagem à esquerda para vocês. A babosa, está aqui também. Bem conhecida a babosa, tem um nome científico chamado de aloe vera. Uma coisa que eu não havia falado para vocês, mas que é interessante dentro da taxonomia botânica. Vou pegar o exemplo aqui da babosa. Tem aqui o nome aloe vera, vírgula, liliaceae, ou lineu. Sempre na taxonomia botânica, depois do nome da planta, vem o nome do botânico, do cientista que identificou essa espécie, diferentemente nos animais. Então, por exemplo, você tem o Canis familiaris e não vem o nome do pesquisador após, mas no caso da botânica, sim. Então, alguns desses pesquisadores, entre eles tem o Linneu, alemão, entre outros. Sempre quando você vê esses termos que vêm ou abreviados ou o nome completo, sem ser em itálico, esse nome ele aponta para o pesquisador que identificou e fez a exicata dessa planta para poder determinar a espécie, tá? Então, sempre quando você vê isso dentro da taxonomia botânica, ela aparece dessa forma, ok? Essa ação antipruriginosa devido à ação antimicrobiana, isso aqui é feito de uso tópico. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho da aula também, que os produtos derivados de plantas medicinais ou produtos naturais, eles também podem ser feitos de uso tópico, com banhos, ou até mesmo partir de formulações farmacêuticas a partir deles. Então, hoje nas farmácias você encontra facilmente sabonetes que tem o fitoterápico ali presente, tem o constituinte derivado da planta ali presente. Então tem um sabonete de aroeira, ou até mesmo pode ser feito a extração em casa para poder fazer o banho, mais claro, isso tem que ser baseada na prescrição do médico ou do médico veterinário, como a gente começou lá no início, tá? Só abrindo esse parênteses para vocês. Os cardiotônicos, então, são glicosídeos cardiotônicos que atuam diretamente no miocárdio, sendo utilizados principalmente no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Então, a ICC, ou insuficiência cardíaca congestiva, é quando o sangue ele não consegue atender ou suprir as demandas, aliás, quando o coração não consegue suprir as demandas do organismo. Então, muitas vezes pode haver refluxo para o ventrículo esquerdo, e aí
chamada de insuficiência cardíaca congestiva. Como consequência, pode ter uma elevação da pressão arterial. Então, esses cardiotônicos, eles atuam diretamente no miocárdio, aumentando a força de contração do coração, fazendo assim ele reverter e atender a demanda, suprir a demanda sanguínea para o organismo. Então, as angliconas desse grupo, o grupo chamado de cardiotônicos, caracteriza-se pelo núcleo fundamental de ciclopentano peridrofenatreno. Então, o anel insaturado ligado ao carbono 17 pentacíclico ou hexacíclico. Então, um dos principais representantes é a digitalis purpurea, que é onde é extraída a digoxina e a digitoxina, que são os dois principais fármacos utilizados para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Ok? Flavonoides. Então vem esse termo flavonoides, agora um novo grupamento para vocês. Flavos quer dizer amarelo e oide quer dizer forma, então forma amarela. É um grupo extenso de ação diversificada, geralmente mais concentrados em folhas e também em flores. O pigmento mais abundante na natureza, depois da clorofila. Outras denominações, eles também podem ser chamados de flavosídeos, glicosídeos, flavonoides, biflavonoides, vitamina P e fator P, encontrado em frutas, chás, vinhos, nozes, sementes e raízes. Então, subdivisão: flavononas, cacau, flavonas, bacuri, antocianidinas no vinho tinto, tá aí a sua função, prevenção de doenças cardiovasculares e tumores. Tem uma substância presente no vinho que é chamada de resveratrol. Essa substância ela é extremamente estudada, amplamente estudada e tem demonstrado bons resultados. Ela é uma substância que ela quebra moléculas de gordura, por exemplo. Então, tem estudos que são feitos com o resveratrol e esses estudos chegaram à conclusão de que uma taça de vinho, claro que é o vinho seco, porque o suave tem açúcar, eles comparam a 1 hora de exercício físico. Claro que não é para não chegar ao ponto da embriaguez, que aí vai tudo por água abaixo, né? Mas o que previne doenças cardiovasculares, que previne diabetes, tumores, é essa substância presente no vinho, que é o resveratrol. Ela também está presente na uva, tá certo? Só que no vinho ela está mais concentrada. Então, esses artigos, eles falam que o ideal seria tomar 100 ml de vinho por dia para poder prevenir. É claro que a gente está falando também do vinho como um todo, não só tem o resveratrol, mas tem milhões e milhões de moléculas químicas ali, mas isso equivale a uma boa dosagem de resveratrol para poder prevenir essas doenças. Já comentando isso em algumas aulas com alguns alunos, aí eles comentaram assim, dizendo: ah, professor, pois eu vou tomar só no final de semana, e eu tomar a garrafa inteira no final de semana, porque aí tira o desconto da semana inteira. Não, aí tá errado, aí você vai se embriagar e não é essa a intenção, tá certo? Mas estamos falando do vinho como terapia também, não estou estimulando você a fazer o consumo de forma alguma de bebidas alcoólicas, tá? Não estou fazendo esse estímulo para você, apenas estou transmitindo o conteúdo para você, ok? Então não vamos confundir as coisas, mas eu tenho que falar que no vinho contém essa substância que é o resveratrol, também como na uva. Então a ingestão de um cacho de uva, então poderia substituir esse termo. Se você comer um cacho de uva por dia, você vai estar ingerindo resveratrol e prevenindo doenças cardiovasculares. Professor, e os animais podem comer uva? Não, não podem. Existem outros flavonoides que estão presentes nessa fruta que são tóxicos para cães também. Então os cães não podem fazer o consumo de uva porque provoca toxicidade renal. Ok? Então não podem fazer isso. Já que a gente está falando de fruta, maçã também tem que ter cuidado na hora de fornecer maçã para os cães, se ele tiver o costume de comer maçã.
A maçã em si não é tóxica, mas a semente da maçã tem cianeto, e cianeto é uma substância potencialmente tóxica para cães. Ok, pessoal? Então vamos adiante. Isoflavonas, compostos orgânicos poucos distribuídos na natureza. Tem a soja, tem um efeito esterogênico. Então, alguns hormônios, chamados de fito-hormônios, podem ser extraídos também das plantas. Só voltando aqui no slide rapidinho, falando aqui dessas biflavonas, nós também já temos publicações utilizando biflavonoides e atividade anti-leishmania. Então, essas substâncias, além de atuarem contra o parasita, elas também estimulam macrófagos, ativam macrófagos, e esses, por sua vez, tornam-se capazes de resolver a infecção por leishmania. Ali eles conseguem por destruir as formas amastigotas, mas isso tudo ainda em ensaios pré-clínicos e precisamos avançar nos ensaios. Função biológica para a planta dos flavonoides: proteção contra raios ultravioleta, contra insetos, fungos, vírus e bactérias, atrativo de animais polinizadores e agentes alelopáticos. Função farmacológica: tratamento da insuficiência venosa periférica ou linfática, fadiga muscular, tratamento da desordem de fragilidade capilar, da pele e mucosa, ação anticancerígena e também antioxidante. Por isso que vem essa ação cardioprotetora, por conta da grande ação, grande potencial antioxidante que os flavonoides têm. Existe outro artigo também que fala desse tratamento da desordem da fragilidade capilar, da pele e da mucosa. Eles pegaram uma população da França que faz o consumo de uvas, se alimenta bastante de uvas, tem o hábito de comer uva e vinho antes das refeições. Essa população, alguns portugueses também fazem isso, mas eles especificadamente estudaram a população francesa e chamaram de o segredo dos franceses, deles manterem a boa forma, manterem a boa aparência, o aspecto jovial, por conta também do resveratrol, que é esse flavonoide que está presente na uva e no vinho seco. Tá? Saponinas, do latim sapo, quer dizer sabão, então eles formam espuma abundante quando agitados com água, possuem sabor amargo e os medicamentos que os contêm geralmente são irritantes para as mucosas. Compostos nitrogenados que se dissolvem em água. Propriedade tensoativa, então eles emulsionam óleo na água e facilitam a absorção. E de ações farmacológicas, ação expectorante diurética, hemolítica, vasoprotetora e antiedêmio, e pode ser utilizado como tônico estimulante e atua modulando a resposta imune, causando um up regulation. Então eles ativam a resposta imune específica, que é a resposta imune do tipo TH1. Por isso que as saponinas, elas são amplamente utilizadas como adjuvantes de algumas vacinas. Já que a gente está falando para a turma de medicina veterinária, a Leishtek, que é a vacina utilizada para prevenção da leishmaniose visceral canina, tem como adjuvante, além de outros, mas tem como adjuvante a saponina. A saponina ela ativa essa resposta imune do tipo TH1. E essa resposta imune do tipo TH1 é que é a de interesse, porque ela é que é capaz de resolver a infecção e de controlar a parasitemia. No entanto, a saponina também é bastante irritante, bastante tóxica. Por isso que não só a Leishtek, tá, mas tem outras vacinas que possuem a saponina como adjuvante, também para vacinas humanas, algumas delas possuem a saponina como adjuvante também. E é por isso que irrita, que causa dor no local da aplicação, pode provocar febre, mas tudo são reações bem leves. Claro que tem que ter o acompanhamento do profissional, do médico veterinário, mas são reações bem leves e que não há necessidade nenhuma do proprietário retornar na pós-aplicação com reações leves para poder fazer um tratamento na clínica, tá? Mas são reações que facilmente são revertidas com analgésicos e antipiréticos. Mas é a saponina que é utilizada como esses adjuvantes.
Alguns exemplos tem o alcaçuz, a calêndula, o ginseng, castanha da Índia, é onde podem ser extraídas as saponinas. Compostos com enxofre são derivados de aminoácidos, aspectos comuns, medicamento, alimento e condimento. Substâncias com atividade biológica se formam após hidrólise do substrato e da enzima. Possui atividade antibacteriana e protege contra doenças degenerativas. Então, tem algumas classes constituintes, como os glucosinolatos, apresentam unidade de açúcar ligada a uma glicona. A aliina, tem uma enzima aliinase que origina a alicina. Os glucosinolatos eles são encontrados exclusivamente em dicotiledôneas, principalmente nas famílias Brassicaceae, Caparidaceae, Rhesedaceae, Morigaceae e Tropaeoleaceae. Destacam-se a mostarda e vegetais utilizados como alimentos, como brócolis, repolho e nabo. E a aliina ocorre na família Liliaceae, como alho e cebola. Então tem funções importantes na dieta e protetores de doenças degenerativas. Tem atividade antibacteriana, antifúngica, antiviral, antitumoral, anti-inflamatória, imunomoduladora, inibição da agregação plaquetária, redutora de colesterol e triglicerídeos. As cumarinas, elas são heterosídeos com propriedades anticoagulantes, como por exemplo o ticumarol, ação antivitiligo, como furanoderivados, vasodilatadoras, espasmolítica e antitrombótica, por exemplo, a castanha da Índia. Tem um odor característico amplamente industrializada em aromatizantes e podem apresentar toxicidades, como hemorragias, edemas e mutações celulares, e tem uma alta absorção de raios ultravioletas. As cumarinas elas são bem utilizadas, principalmente com essa propriedade anticoagulante, utilizada para o tratamento do trombo. Okay? Podem ser encontrados também em alguns rodenticidas, e atenção, dentro da medicina veterinária, sobretudo na clínica de pequenos animais. Então, alguns rodenticidas têm como agente principal cumarínicos. E aí, quando o animal se intoxica com esses rodenticidas, por exemplo, um cão envenenado com um rodenticida, ele sangra bastante. Então, sangra por todos os orifícios, oral, nasal. E aí tem que ter muita atenção para poder interromper esse sangramento. Também se faz tratamento paliativo, e se essa infecção, esse envenenamento foi por via oral e se for atendido nas primeiras horas, pode ser realizado também a lavagem gástrica para poder minimizar esses efeitos. Mas, claro que tem que ser feito atendimento ambulatorial. Tá? Então, muito cuidado com esses rodenticidas. Então, mostrando aqui mais uma vez essa via, mas agora para falar desses compostos fenólicos, aqui que são derivados da via do ácido chiquímico, que são os chamados taninos. Então, são substâncias fenólicas ou polifenóis complexas, solúveis em água, presentes em inúmeros vegetais. Tem propriedade de se combinar e precipitar proteínas de pele de animal, são utilizados para a curtição do couro, controle de insetos, fungos e bactérias, e são responsáveis pela adstringência de muitos frutos e vegetais. Tá? Ele que dá esse sabor adstringente, por exemplo, para o caju, para a castanha, do caju, para o morango. Alguns vegetais também, o barbatimão, possui bastante tanino na sua composição. Então, eles são constituídos de dois grupos, taninos hidrolisáveis, cujo núcleo é um açúcar similar, são chamados de galatoninos, e elangitaninos, exemplo, o ácido gálico e o seu dímero, o ácido elágico. Está aí a molécula para vocês, né? Em A o ácido gálico, B o ácido elágico, então o ácido elágico é um dímero do ácido gálico. E são constituídos também de taninos condensados, são oligômeros proantocianidina, produz pigmentos avermelhados, exemplo, a casca do romã. São
tem bastante tanino na casca do romã. Emprego farmacológico, tratamento da diarreia, hipertensão arterial, reumatismo, hemorragias, feridas, queimaduras, disfunções do trato gastrointestinal, disfunções renais, processos inflamatórios em geral, atividade bactericida, fungicida, antiviral, moluscocida, interessante, também já tem testes desses tanninos para atividade anti-cistossoma, sobretudo para o controle do molusco, inibição de enzimas topoisomerase, anti-leishmania e antitumoral. Então, aqui é um exemplo de alguns artigos. Eu trabalhei com taninos, com ácido gálico e ácido elágico na minha pós-graduação, tanto mestrado como doutorado. Então, aqui é um artigo de publicação do mestrado. Utilizei o ácido gálico e ácido elágico para atividade anti-leishmania. Então, são substâncias importantes que, além de atuarem contra o parasita em si, são capazes de ativar a resposta imune do hospedeiro, sobretudo na ativação de macrófago, que aí são capazes de resolver a infecção por leishmania. Chegando aqui por fim, nos óleos essenciais, então são fragrâncias naturais encontradas na forma de pequenas gotas entre as células, extraídas de plantas aromáticas, flores, folhas, cascas, raízes, frutos e resinas. Podem apresentar entre 100 e 150 componentes ou mais e são altamente voláteis. Então aqui está um sistema quase que rústico, né? Sistema quase que rústico para extração de óleo essencial. Como eu falei para vocês, toda planta aromática ela tem óleo essencial. Então aqui é um método simples de extração. Eu falei quase que rústico, mas tem que ter um mínimo de vidraria de laboratório. Mas existem outros métodos mais sofisticados de extração desses óleos, tá? Então aqui nós temos uma fonte de calor, a água em ebulição, um vidro separando esses dois ambientes, mas com alguns poros para que esse vapor, quase que uma cuscuzeira, né? A gente do Nordeste gosta demais de cuscuz, então é quase que uma cuscuzeira para que esses orifícios possam passar o vapor d'água. E aí esse vapor ele sequestra essas moléculas, sequestra os óleos essenciais, o vapor ele passa e aqui funciona como um destilador, né? Passa por dentro dessa serpentina, aqui entra água fria e aqui vai se condensar o óleo essencial e sai também a água perfumada, o vapor de água que sobe, consegue extrair e como água e óleo não se misturam, nessa outra torneira sai o óleo essencial. Então existe o Clevenger, que é um aparelho mais sofisticado para extrair óleo essencial, mas todos têm essa importância. Então, funções para o vegetal do óleo essencial: atua como hormônios, reguladores e catalisadores, ajudam a planta a se adaptar ao meio ambiente, por isso sua produção aumenta em situação de estresse, protege a planta de parasitas e atrai insetos polinizadores, inibe o crescimento de outras plantas e tem funções farmacológicas: ação eupéptica, digestiva e estimulante do apetite, ação antisséptica, ação sobre o sistema nervoso central, estimulante como a menta e tomilha e sedativa como camomila, alfazema e melissa. Então, óleos essenciais são amplamente estudados. Se você colocar aqui no PubMed, isso aqui eu digitei no ano de 2020, com certeza esses artigos, hoje a gente está em 2022, com certeza já tem bem mais resultados, bem mais publicações. Então, nessa plataforma, no PubMed, se você colocar óleos essenciais, vai aparecer mais de 21 mil resultados. E com a atividade farmacológica, 6.644 resultados. Note que as publicações elas têm aumentado com o decorrer dos anos. 2020, quando foi pesquisado, olha um tanto de publicação. Então, na linha do tempo, tem sido gradativo, um aumento gradativo da publicação e do estudo com óleos essenciais. E os fito-hormônios? Eles pertencem a uma classe de compostos químicos. Rapidão, turma, só voltando. Óleo essencial, tem que o tratamento deles, for utilizado, na maioria deles é de forma tópica. Tá certo? Nem todos podem ser ingeridos. E se forem ingeridos, tem que ser diluídos em no mínimo 250 ml de água. Uma gota em 250 ml de água. Então, isso vai depender da posologia. Na farmácia vende óleos essenciais e tem essa posologia, mas a maioria deles são utilizados de forma tópica, tá certo? Atenção quanto a isso.
Estou falando para humanos, tá? Na medicina humana. Como eu falei, na medicina veterinária, se você quer conhecer um pouco mais, tem os florais, que são seguros e que podem ser utilizados para cães e gatos. Tá? Então, a maioria das farmácias veterinárias, os pet shops, tem florais, são facilmente encontrados e tem a posologia também com uma boa margem de segurança. Os fito-hormônios, eles pertencem a uma classe de compostos químicos com efeito similar aos hormônios produzidos pelo organismo humano, porém com atividade bem mais fraca. Sua ação corresponde a aproximadamente 400 a 1000 vezes menor que os produzidos pelo organismo. Tem um exemplo, o estadiol. E podem agir como antagonistas ou competidores dos hormônios, agindo como moderadores seletivos de receptores hormonais. Então, os fito-hormônios, eles têm sido estudados também como análogos dos hormônios produzidos pelo corpo humano, tem efeito similar, mas ainda não existe um com atividade farmacológica bem utilizada. Mas, quem sabe, no futuro já se tenha aí um fito-hormônio em forma de medicamento. Fatores que influenciam o metabolismo secundário. Então, lembre que todas essas substâncias químicas, elas vêm a partir do metabolismo secundário. E veja só, se a árvore, durante o dia, ela realiza fotossíntese, ela precisa de luz, CO2, mas principalmente de luz e nutrientes CO2, o índice pluviométrico também é importante. Então, durante o dia, ela passa o dia produzindo metabolismo primário. E quando chega à noite, na ausência da luz, é onde ela passa a produzir os metabólitos secundários. Como nós vimos, a exemplo aqui por último dos óleos essenciais, que são extremamente voláteis, quando o dia amanhece, quando o sol nasce, essas substâncias começam a evaporar também, começa a perder essas substâncias químicas para o ambiente. Então fica nesse ciclo durante toda a vida da planta. Então, se você quer utilizar ou quer extrair esses produtos com o efeito máximo, o melhor horário para coleta e preparo do material vegetal é no crepúsculo da manhã, antes mesmo do sol nascer. Então, se você quer coletar folhas para extrair o óleo essencial, por exemplo, antes do sol nascer, por quê? Porque ela passou a noite inteira produzindo metabólitos secundários. E antes do sol nascer, ela está no pico máximo de armazenamento desses metabólitos. Então, é o melhor horário para se coletar essas folhas. É claro que também existe uma lei, assim como o uso de animais na pesquisa necessita da aprovação do Comitê de Ética, também o uso de material vegetal, ele também necessita, isso voltado para a pesquisa, ele também necessita de um cadastro, e isso é feito no CIGEM, tá certo? Que é um cadastro que é feito de proteção ao patrimônio genético do nosso país. Então, para pesquisar, você tem que realizar esse cadastro, identificar qual é a planta, onde é que ela vai ser coletada e quanto de material vai ser coletado e o porquê que está coletando isso. Tá certo? Então, os fatores que influenciam no metabolismo secundário: índice pluviométrico, a altitude, principalmente o ciclo circadiano. Aqui na nossa região de Teresina, Piauí, a gente tem um ciclo circadiano bem interessante, bem definido, mas nós temos duas épocas do ano, ou melhor, duas estações aqui para nós. É uma estação seca e a chuvosa. Então, enquanto que no primeiro semestre é a estação chuvosa, no segundo a estação seca, então tudo isso também influencia no teor de metabólitos secundários, a sazonalidade também, a herbivoria, ataque de patógeno, águas, micronutrientes, microambientes, a idade da planta também influencia. Então, existem estudos que são feitos com a planta ainda na fase jovem até a fase adulta. E é observado que na fase jovem é onde ela produz mais metabólitos secundários com efeitos tóxicos. E qual que é a conclusão disso? A conclusão é que a competição do ambiente, a seleção natural, a planta ela tem que sobreviver, então ela tem que produzir mais metabólitos com potencial tóxico para poder repelir insetos, proteger contra micro-organismos patogênicos. Então,
a idade também influencia no metabolismo. E os biomarcadores constituintes majoritários que eu havia falado para vocês, o que são? São compostos ou classe de compostos químicos, como por exemplo os alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, presentes na matéria-prima vegetal, preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico, eu já discuti isso bastante com vocês, que é utilizado como referência no controle de qualidade da matéria-prima vegetal e do medicamento fitoterápico. Pode ser dado como ativo, responsável pelo efeito terapêutico, ou analítico, não responsável pelo efeito terapêutico. E aí, como é que é feita essa partição de extratos? Falando um pouco da composição, da extração desses materiais. Então, o extrato, um dos primeiros que é feito é o extrato etanólico. Então, por exemplo, você coleta as folhas da planta, macera essas folhas, tritura. Os equipamentos mais tradicionais é o graal e pistilo, onde essas folhas são maceradas e essas folhas são embebidas em etanol. O que o etanol vai fazer? Ele vai sequestrar esses grupamentos químicos. E depois de feito o extrato etanólico, aí são feitas partições ou frações. A fração hexânica, ela vem a primeira a partir do etanol, onde é adicionado hexano na fração. Para se obter a fração hexânica, por que se adiciona hexano? Porque algumas dessas moléculas químicas têm afinidade por esse solvente. E aí, da fração hexânica, da adição de hexano no extrato etanólico, obtém a fração hexânica e a hidroalcoólica. Na hidroalcoólica, adiciona diclorometano para obter a fração diclorometano e permanece a hidroalcoólica. Adiciona acetato de etila para obter a fração acetato de etila e a fração aquosa. Da fração de clorometano, ainda pode-se adicionar essas outras frações e obter diversas outras. E isso é feito até se extrair o constituinte majoritário. Observe que vem de um grande funil. Primeiro o extrato etanólico, depois as frações, até que se chegue na identificação do constituinte majoritário. Então, para a gente finalizar, como considerações finais, as plantas elas desenvolvem um elaborado sistema para enfrentar a ação de herbívoros, patógenos e estresses fisiológicos. E nesse contexto, os produtos do metabolismo secundário, juntamente com outras especializações evolutivas, possuem grande importância na interação das plantas com o meio ambiente e representam grande significância na busca de novos fármacos e ou novos princípios ativos. Joia, turma? Pois agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Até a próxima!